cultive a vida sem relaxar. Cultive eu, cultive tu, cultive nós, os Alan, cultive a terra, cultive o mar, cultive a vida sem relaxar. Cultive eu, cultive tu, cultive nós, os Alan. Então, boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos novamente aqui, mais uma vez, com o programa A Cobra Fumou, um resgate da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, os temas são bem variados, nós trazemos sempre convidados que estão ligados ou que foram veteranos, né, pessoas que são pesquisadores, historiadores, brasileiros, que participaram ou não da Segunda Guerra. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que vai trazer um ponto histórico muito interessante, é o senhor Israel Bleinberg. Eu acho, se eu não falei correto o nome, ele irá me corrigir daqui a pouquinho. Ele nasceu no Rio de Janeiro, dedica-se a temas brasileiros, da história do Brasil, militar, e participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, ele é vice-presidente da Casa da FEB e diretor de Com Social do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, IGHMB. Diplomado pela Escola Superior de Guerra, CAEP, em 2004, e cursou o CPOR do Rio de Janeiro, na artilharia, turma de 1965, foi admitido nas ordens de mérito de defesa naval, militar e aeronáutica. Então, já é uma pessoa que está assim, que conhece, né, toda a questão militar, e é um estudioso da Segunda Guerra também, da Segunda Guerra Mundial, e hoje ele vem nos apresentar um tema exatamente sobre a participação dos cristãos novos e judeus na história militar do Brasil. A saga militar judaica do Brasil, 5 séculos de luta. É o tema que o Israel vai trazer, e eu tenho certeza que será muito interessante e muito proveitoso para todos nós que estamos aprendendo sobre esse tema, porque nesse período, o Brasil, que levou 25 mil homens para a Segunda Guerra Mundial, para a Itália, não foram só cristãos, né? Mas existiam várias pessoas de outras religiões, como nós apresentamos também a semana passada, até de etnia índia. E hoje nós vamos aprender um pouco com Israel sobre essa questão, né, que é muito interessante, dos judeus também participarem da guerra, né? Então, muito boa noite, Israel. Eu tenho muito prazer e eu estou muito curiosa em saber de todo esse processo, toda essa história, né, da participação dos judeus também na Segunda Guerra, lutando ao lado do Brasil. Boa noite, Valquíria. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza do convite e estamos aqui à disposição, né, no Rio de Janeiro. E vou, então, começar a nossa apresentação, que é um PowerPoint, né? Vou clicar aqui na tela. Então, já estamos vendo aí a nossa tela, né? Sim. Cristãos novos e judeus na história militar do Brasil. Essa minha fala vai ser baseada no livro que eu escrevi, que é Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul, Memória da Presença Judaica nas Forças Armadas do Brasil, de Cabral ao Haiti. Então, esse nome aqui ele é alusivo ao nosso maior símbolo nacional, né? Que é a constelação do Cruzeiro do Sul. E eu coloquei aqui uma das estrelinhas como sendo uma estrela de Davi, justamente para simbolizar a inserção dos cristãos novos e judeus na nossa história, né? E não é só por isso, é porque essa constelação foi descoberta por um cristão novo, um judeu, né?
E hoje ela se tornou um símbolo importante. Ela está presente na bandeira, nas armas da República e na nossa maior condecoração, que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então, quem descobriu foi Mestre João. Ele chegou com as caravelas de Cabral, né? E no dia 1º de maio, observando o céu, ele descobriu essa constelação e já mandou uma carta para o rei Dom Manuel, né? informando da sua descoberta. Os nossos trabalhos, além do livro, né, têm sido publicados em revistas e têm sido objeto de palestras, né, no Forte Copacabana, na Sinagoga de Manaus, no Instituto Rio Branco. Ele foi até traduzido. O nosso outro livro, Soldados que Vieram de Longe, ele foi traduzido para o espanhol e foi lançado lá na nossa embaixada em Buenos Aires, né? Está aqui o embaixador, o presidente da CONIB, Fernando Lotenberg. Então, eu sou um semeador de livros, né? Eu andei pelo Brasil e também pelo exterior, divulgando esse nosso trabalho. Essa participação dos judeus era muito pouco conhecida e ela só começou a ser mais divulgada em 2005, 60 anos depois do término da guerra, quando houve uma homenagem no grande templo israelita aos 42 heróis brasileiros judeus da Segunda Guerra. E, a essa altura, apenas 13 ainda estavam vivos. O templo israelita é muito grande, né? É uma verdadeira catedral judaica. Então, houve uma cerimônia muito bonita e vieram desses 13 que ainda estavam vivos, vários vieram e os que já tinham falecido, a família representou. Esteve presente o rabino Henry Sobel, né? Saudoso, já falecido, e esse aqui na cadeira de rodas é o Marechal Levi Cardoso, que era o soldado judeu mais antigo. Ele faleceu com 108 anos. Então, essa cerimônia lotou o templo israelita. Na verdade, o primeiro judeu que chegou no Brasil, como soldado, no caso como marinheiro, foi o Gaspar da Gama, né? Ele era um polonês chamado Kasper. E ele foi adotado por Vasco da Gama, daí o nome dele, Gaspar da Gama, né? Um converso na frota de Cabral. Então, os judeus estão associados à história do Brasil desde o descobrimento, né? Raposo Tavares, o bandeirante, todos conhecem, né? Aqui está a estátua dele no Museu Paulista da USP, mas o que pouca gente sabe é que ele era judeu. José Antônio Gonçalves de Melo também, que ele escreveu o livro Gente da Nação, Tempo dos Flamengos. Então, que nação era essa? Era a nação hebraica. Eram judeus que estavam aqui no Brasil na época do Brasil holandês. Foram apenas 24 anos, mas deixaram uma grande marca na nossa história, né? E aqui está o nosso primeiro rabino, Isaac Aboab da Fonseca. Até hoje se acham lá no Recife evidências de que os judeus estiveram lá. Aqui, por exemplo, é uma escavação que foi feita para um túnel que estava sendo perfurado lá em Recife, né? E foi descoberto esse esqueleto. E, junto com ele, havia peças judaicas, né? Então, provavelmente era de um judeu, né? Porque os católicos, quando são sepultados, eles o são com as mãos no peito, né? Cruzadas. E os judeus não. Eles estão com os braços estendidos ao longo do corpo. Então, esse aqui era um judeu que foi enterrado. O tempo vai passando, já estamos no Império. Então, esse aqui foi o primeiro oficial de marinha judeu brasileiro, Leão Amzalak, no tempo do imperador. Essa família continua até hoje, né? Teve até um general, Oscar Amzalak,
E o Leão tinha 3 filhas muito bonitas. Ele morava lá em Salvador, e essa era uma das filhas, a Mary Roberta. E do outro lado da rua morava um jovem poeta lá em Salvador, chamado Castro Alves. E ele ficou apaixonado pela filha do Leão Amzalac, né? E fez um poema para ela, chamado Hebreia. Então, é um poema assim, muito bacana, né? Onde ele expressa o seu amor platônico pela Mary Roberta, a bela flor da Judéia. Então, o tempo vai passando, já estamos um pouco mais à frente. A Guarda Nacional, em defesa do Império. Então, aqui temos o comendador Francisco Leão Cohn. Cohn é uma corruptela de Cohen, que é um nome judaico, né? Ele era o tenente-coronel comandante do 6º Batalhão da Guarda Nacional da Corte. Então, aqui ele está recebendo a bandeira. O batalhão de voluntários está embarcando no Arsenal de Marinha, no Rio, para a Guerra do Paraguai. E quem entrega a bandeira ao tenente-coronel Cohn? Ninguém menos que o imperador, Dom Pedro, né? Então, ele era muito amigo de Dom Pedro, que fez esse gesto de comparecer pessoalmente ao embarque do batalhão. Aqui temos Dona Rosa da Fonseca e os seus 7 filhos. Então, eles eram chamados os 7 macabeus, porque todos eles eram guerreiros, né? E quase todos chegaram a general, e alguns tombaram em combate na Guerra do Paraguai. Aqui estão os nomes deles, né? Um deles foi presidente, né? O Manuel Deodoro da Fonseca, né? E se diz que os Fonseca descendiam, não descendiam, mas tinham um parentesco com o primeiro rabino do Brasil, que era aquele que eu mencionei antes, o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Então, eles tinham um certo parentesco. João Severino, por exemplo, é o general médico, né, que chefiou o corpo médico na Guerra do Paraguai, e ele foi declarado patrono do corpo de saúde do Exército. E a descendência deles, do judaísmo, não é pela Dona Rosa, porque a Dona Rosa tinha descendência indígena, é pelo pai. O pai deles era Manuel Fonseca, né, que disse teria uma descendência ligada ao rabino Aboab da Fonseca. Então, quem sabe o Brasil já teve um presidente judeu, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O tempo foi passando, já estamos no século XX, né? E esse aqui é o capitão Leon Zaguri, também judeu, a família veio do Marrocos, e ele era coronel da Guarda Nacional. E aqui está o neto dele, que tem o mesmo nome, né? Também se chama Leon Zaguri. Ele é médico aqui no Rio de Janeiro, e ele está com um diploma do avô dele, né? Do capitão Leon Zaguri. O diploma assinado pelo presidente Afonso Pena. E o livro de registro tem o nome dele, né? Em Macapá. Eles eram lá do Amapá. O tempo vai passando, já estamos em 1939, né? A Guerra Mundial se avizinha e o Brasil estava adquirindo aeronaves dos Estados Unidos. E esse piloto aqui, Tenente Zipin Grinspoon, era um militar brasileiro judeu. E nessa aeronave estava o piloto americano, Powell, e o Tenente Zipin. Eram 2 pilotos. Infelizmente, houve um problema mecânico e a aeronave se abateu sobre algumas casas no Boulevard 28 de Setembro, aqui pertinho, em Vila Isabel. Infelizmente, não houve sobreviventes. E o tenente Zipin Grinspoon foi um dos militares judeus que tombou não em combate, mas em serviço. E agora, já a guerra já declarada, né?
o Brasil apoia as nações aliadas, os nossos navios eles transportam materiais estratégicos e alimentos para a Europa, para os Estados Unidos, e os nazistas não gostaram muito disso. E o próprio Hitler determinou que a marinha de guerra alemã torpedeasse nossos navios. Navios mercantes e defesos, né, foram torpedeados sem aviso, cruelmente, né, em toda essa área, com predominância para o litoral nordestino e alguns também aqui no Caribe e mesmo lá na costa leste americana, e um, inclusive, aqui no Mediterrâneo, que foi o primeiro navio afundado. Então, esse é o responsável por essa tragédia. Hoje em dia, isso está quase esquecido, né? Ninguém mais lembra que os nazistas afundaram mais de 30 navios mercantes e nós perdemos mais de 1.500 vidas preciosas brasileiras, né? Então, esse é o criminoso de guerra, o comandante da Marinha Alemã, né? Karl Dönitz. Então, aqui ele está fichado, ele foi julgado, né, em Nuremberg e, surpreendentemente, não foi nem condenado à morte, nem à prisão perpétua. Ele ficou só uns 10 anos na prisão e depois foi para casa e morreu de velhice, lá com quase 90 anos. Então, imaginem só o impacto sobre a opinião pública. Em apenas uma semana de agosto, agora, né, estamos em maio, né, junho, julho, agosto, daqui a 3 meses, vai fazer 80 anos que os nazistas torpedearam, só em uma semana, meia dúzia de navios. Só nesses 6 navios morreram 600 brasileiros. E a maioria nunca foi encontrada, nunca teve um túmulo, né? Alguns chegaram às praias, mas muito poucos. E já chegavam assim, semi-devorados pelos tubarões. Então, foi um impacto muito grande na opinião pública, né? Inclusive, morreram alguns judeus nesses navios, né? Aqui nesse casamento foi no dia 9 de agosto. E poucos dias depois, esses 4 aqui iriam embarcar num desses meia dúzia navios que foram torpedeados, né? E desses 4 aqui, 2 morreram. E esse casal se salvou. E esses 2 em amarelo morreram. Que era o filho, era o irmão da noiva, né? E um outro convidado. Eles morreram afogados. E esse menino aqui, hoje, ele é o Dr. Salomão Bienenstock, que é o presidente da sinagoga de Copacabana, né? Essa noiva aqui, ela ainda está viva, né? Ela foi uma tragédia, porque, aliás, quem morreu foi o marido. Esses aqui são os pais da noiva, a mãe e o pai. E quem morreu foi o pai da noiva, em amarelo, e o irmão da noiva. Então, 4 ou 5 dias depois do casamento, eles embarcaram, né, num navio que foi torpedeado pelo submarino U-507, e a noiva perdeu, assim, na mesma hora, o pai e o irmão, né? Mas a tragédia não parou aí. 2 anos depois, o marido morreu também, de infarto, né? Mas ela está viva até hoje, pelo menos estava há poucos anos, né? Mais de 90 anos, e ela sempre teve esperança de achar os 2, né? Ela dizia que eles podem estar em alguma ilha, que podem ter se salvado, né? Então, uma tragédia. E outro judeu que morreu, né, foi esse comissário de marinha mercante, Maurício Pinkusfeld. Ele tinha 18 anos quando ele embarcou num daqueles navios. E o navio foi torpedeado e ele morreu no torpedeamento, né? Ele acabava de sair da escola de marinha mercante, tinha acabado de sair. Então, foi a primeira, última e única viagem dele, né? E ele está aqui no mausoléu, só que o corpo nunca foi encontrado. Então, nesse mausoléu, no mármore, estão gravados em letras de ouro os nomes dos 1.500 que morreram no mar. Que o túmulo do marinheiro é o mar, né? Esses que estão no mausoléu são os nossos 454 pracinhas,
que morreram na Itália. Então, imaginem só o impacto sobre a opinião pública, né? Saiu na primeira página, um impacto terrível, né? E então, Vargas declarou guerra contra a Alemanha, né? Vai fazer 80 anos agora, em agosto, que o Brasil declarou guerra à Alemanha, e o Brasil já estava se incorporando aos aliados, né? Roosevelt esteve aqui em Natal com o presidente Vargas, né? Ele veio especialmente de navio. O Brasil também cedeu a ilha de Fernando de Noronha para servir de apoio às tropas aliadas, e tinha aqui a nossa artilharia, né? Estava presente aqui em Fernando de Noronha, as ilhas oceânicas, né? Porque uma possível invasão nazista era perfeitamente viável naquela época, né? E o Brasil cedeu também a base de Natal, né? Porque naquela época os aviões não tinham autonomia para atravessar o Atlântico. Eles tinham que fazer uma escala que era justamente em Natal. E daqui eles iam para a África, para a Europa e lá para a Ásia, né? Então, foi uma grande jogada essa do Brasil de ceder a base de Natal, né? E na Itália, a nossa FEB foi incorporada ao 5º Exército Americano, junto com os sul-africanos, os americanos, e havia também uma brigada judaica, né? Que lutou próximo à FEB. A FEB operou nessa área aqui, né? De Bolonha, assim, ao norte de Roma. Então, chegam à Europa os soldados do Brasil. Foi uma façanha, né? 25 mil soldados mandados para o outro lado do mundo. Hoje, isso já seria uma façanha assim, extraordinária, né? Imaginem 80 anos atrás. Então, a cobra está fumando aqui. Os soldados chegando. Muito difícil para os brasileiros, né? Lutar na neve. Eles que estavam acostumados ao sol tropical do Brasil, né? Tiveram que se aclimatar à neve, né? E esse é o preço da vitória, né? Soldados assim com membros amputados e ferimentos graves que tiveram que voltar de avião, e muitos foram mandados para os Estados Unidos, porque no Brasil não havia tratamento, né? Então, aqui temos o nosso tenente Salih Scheinferber, que era um soldado judeu de artilharia, né? O tenente, e ele trouxe essa bandeira, que está até hoje no museu, lá do Grupo de Artilharia de Barueri, em São Paulo. Ele ganhou a Cruz de Combate, ali. O capitão Samuel Kisses, que comandava essa bateria. Vocês devem lembrar o nome Kisses, né? Daquela deputada Bia Kisses, que é justamente neta do capitão Samuel Kisses. E o nome dele foi dado à Sala da Artilharia, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Aqui está a mãe, aliás, a filha do general Kisses, né? A filha e a neta. E a Bia Kisses não estava aqui porque ela estava em Brasília na época. Alberto e Moisés Chaon também foram 2 heróis brasileiros judeus, 2 irmãos muito parecidos, né? Aqui ele está se casando, né? O casamento judaico, com aquelas tradições. E esse é o cadete Moisés Chaon, é o mais alto. E aqui ele está desfilando em Florianópolis. Ele era o mais moderno, né? Então servia como porta-bandeira. Moisés Chaon, general, que faleceu prematuramente. Então, aqui no jornal saiu uma reportagem, né? Com a mãe deles, Matilde, né? E a mãe podia ter escolhido um deles para seguir para a Itália. Um ficaria no Brasil e o outro iria para a Itália. Mas ela disse que não. Ou vão os 2, ou não vai nenhum. E foram os 2 e voltaram como heróis, né? Aqui está o soldado brasileiro judeu mais antigo e mais graduado, né? Aqui ele é coronel, né? E aqui na cerimônia de 2005, no Grande Templo, ele já estava em cadeira de rodas, né? Aqui ele estava com 105 anos e ele iria viver mais 3 anos, falecendo com 108 anos.
Então, aqui está ele, né, com bastão de comando da FEB. E esse é outro general judeu, eles eram primos, o general Isaac Naum. Esse aqui quase foi presidente da República, que os generais estavam reunidos para escolher alguém. E ele estava sendo cotado, mas na última hora escolheram Geisel, né? Senão o Brasil poderia ter um outro presidente judeu. E aqui está o Marechal Levi, aqui na parada de 7 de setembro. Aqui ele está com o bastão de comando da FEB. E esse é o Coronel Sali, que eu falei ali atrás, né? Numa cerimônia na Vila Militar. Quando o Marechal Levi faleceu, a notícia saiu no jornal lá em Israel, é o Maariv, que é um jornal mais importante. Então, aqui está dizendo que ele morreu com 108 anos. Outro judeu importante foi o cabo Carlos Clear, cabo de artilharia, né? Vocês conhecem. Ele é um artista brasileiro famoso. Então, aqui com 18 anos, ele já fazia desenhos, né, lá na Itália. Qualquer papel que ele arranjasse, né, até papel de pão, então ele fez os cadernos de guerra. Esses desenhos foram unificados, né, formando os cadernos de guerra, e hoje estão lá em Cabo Frio, na casa de Carlos Clear, né, que hoje é um museu. O sargento Boris Schneiderman também era um intelectual, né, escreveu livros. Jacob Orender, que é esse aqui, ele foi soldado do 1º RI. Então, esses 3 eram intelectuais da FEB, né? Aqui foi no lançamento do meu livro, em São Paulo. E, infelizmente, ele iria morrer pouco tempo depois, Jacob Orender. Salomão Malina também é um intelectual, né? Ele estudou aqui nesse prédio, no Lago São Francisco, que é a Escola Nacional de Engenharia. E aqui está o nome dele na placa, né? Tem 9 alunos que saíram daqui para a FEB. Mas essa placa já está superada, porque as minhas pesquisas revelaram que não são 9, são 16. Então, vamos ter que fazer uma outra placa com 16 nomes, né? Os antigos alunos da Politécnica inauguraram aqui a placa com a estatueta, né, do estudante de engenharia expedicionário. Outro judeu, que esse é cristão novo, né, é da Marinha, é o tenente Melquisedeque Afonso de Carvalho. Ele é irmão do maestro Eleazar de Carvalho, né, que também foi militar. O maestro Eleazar era da Banda Marcial dos Fuzileiros. Tenente Marcos Galper, o nome dele foi dado a uma das peças da bateria de obuses do CPUR, que ele fez o curso do CPUR aqui no Rio. Tenente Rosenthal, que foi dentista da FEB, né? Ele era infante, ele faleceu agora, em novembro, né? Há alguns meses, faleceu com 100 anos, exatamente 100 anos. Então, aqui, a guerra já vai terminando, né? E o jornal diz que rendeu-se à FEB toda uma divisão da Wehrmacht. Então, aqui está essa foto, né, que todos conhecem, né, do general nazista Otto Fetter Pico, né, que ele vem apresentar a rendição formal às tropas brasileiras. E aqui está o material dele, dos soldados. Foram 16 mil soldados e milhares de viaturas e canhões e cavalos. Tudo foi entregue aos brasileiros, né? E essas 2 fotografias são muito emblemáticas. Então, aqui estão os prisioneiros nazistas, já não tem mais aquela pose, né, de super-homens arianos da raça superior, né? Já estão todos de mão no bolso, boné torto, já não querem mais saber de nada, né? E quem está tomando conta deles é um soldado aqui, bem brasileiro, né? Então, esses louros arianos já viraram simples prisioneiros de guerra dos nossos brasileiros. Então, isso foi o que o Hitler arranjou, né? Estão todos aqui sujos, acabrunhados, né? Então, foi o castigo merecido para esses criminosos nazistas. E aqui está o Monte Castelo, né?
que foi a batalha mais importante da FEB, né? E esse é um bonito monumento que foi inaugurado no começo aí do século, né? Há uns 20 anos. Né? Mas o Monte Castelo não era assim na época, não. Ele não tinha uma árvore. Né? O fogo de artilharia, os bombardeiros, fizeram com que ele ficasse totalmente liso. E os brasileiros tiveram que subir o Monte Castelo. Né? É a situação clássica dos manuais. Né? O inimigo está entrincheirado e os pacientes tiveram que subir aqui, arrostando o fogo inimigo, que vinha lá de cima. Né? A situação clássica dos manuais. Só que os pracinhas não leram os manuais, né? E subiram com seu fuzil e a sua coragem, conquistando o Monte Castelo. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, havia muitos soldados americanos judeus. Está vendo eles aqui? Eles operavam aquela base, né? Como eu falei antes, é o Trampolim da Vitória. Né? E aqui houve uma festa de Pesach, que é a Páscoa judaica. Né? E essa família convidou os soldados judeus americanos, né? Para fazer aquela ceia. Né? Essa ceia de Pesach, da Páscoa judaica, nada mais é do que aquele quadro de Jesus na Santa Ceia. Né? É o quadro de Michelangelo, se não me engano. Né? Então, Cristo era judeu e ele fazia aquele jantar da Páscoa. Né? E nesse jantar, essa mocinha conheceu um dos soldados, né? E acabaram se casando e viveram felizes para sempre. Então, o tempo passou e essas fotos aqui já são um pouco antigas e todo esse pessoal que está aqui já subiu. Né? Os veteranos já não estão mais entre nós. Né? Havia veteranos belgas, ingleses, poloneses. Então, tudo isso está acabando. Né? Cada vez tem menos veteranos. E daqueles 42 judeus, né, que na verdade não são 42, são 60, só existe praticamente um vivo, que é o tenente Melquisedeque. E outra coisa importante, o próprio general Martlar, ele também era judeu, o comandante do 5º Exército americano. Né? Aqui ele está entrando em Roma, né? Foi capa do Time, está aqui com o general Mascarenhas. Ele foi governador militar da Áustria. Então, ele era também um soldado judeu americano. Ele ajudou muito os sobreviventes do Holocausto. Né? Aqui está o rabino tenente-coronel, capelão militar, né? Cumprimentando o general Martlar. Ele comandou as tropas da ONU na Coreia também, depois da guerra. E ele era um grande amigo do Brasil. Né? Aqui ele dedica sua foto ao Marechal Cordeiro de Farias. Ele veio várias vezes ao Brasil, né? Aqui com o general Dutra, ministro da Guerra, né? Em 1945. Aliás, existem hipóteses que o Dutra também seria descendente de judeus. Né? Então, aqui são dois judeus que estão se cumprimentando. Né? Mas ele mesmo não sabia. E esse aqui também era judeu de nascimento, mas ele se converteu à igreja episcopal. Ele era alto, né? E o marechal Mascarenhas era menorzinho, né? Então tinha que olhar para o alto para falar com ele, né? Mas eram muito amigos. E ele vinha lá dos Estados Unidos nesse avião, né? O DC-3, né? Devia levar uns 2 dias, né? Fazendo escalas. Então chegava aqui no Santos Dumont. Então acabou a guerra, já estamos em 1945, mas os judeus continuam servindo o exército. E aqui um aluno do CPOR da Aeronáutica, ele estava pilotando uma aeronave, infelizmente houve um problema mecânico e a aeronave se abateu no solo. Né? E ele está sepultado aqui no cemitério de Vila Rosalie. Então, um túmulo assim, tipo um mausoléu, né? De mármore, diz todos os outros, que são de concreto. Né? Morreu jovem, né? Aluno do CPOR. Outro que morreu foi o coronel Oscar Grubman, esse aqui mais alto, né? Já foi mais tarde, né? Caiu lá em Natal, infelizmente, também sem sobreviventes.
E esse é um dos militares judeus mais importantes, né? Que é o almirante Max. Até há pouco tempo, ele coordenava um projeto importante do submarino militar, o submarino nuclear, né? É um submarino que terá propulsão nuclear, é um dos projetos mais importantes da Marinha. Também almirantes médicos, doutor Burlat, também era judeu, era um grande marinheiro, né? Comandante Mário Edelman, ele se casou naquele grande templo, né? E os colegas fizeram o túnel de aço tradicional. Ele era hidrógrafo e ele fazia mapeamentos na Antártida, lá com os argentinos, né? E foi descoberta lá uma nova montanha que recebeu o nome de Pico Edelman, em homenagem a ele. Então, existe um acidente geográfico com o nome do nosso Mário Edelman. Esse aqui muitos conhecem, né? Que é o professor Arnaldo Nisquier. Ele foi da reserva da Marinha, né? Aqui ele é aluno do Centro de Instrução de Oficiais da Reserva da Marinha, né? Ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Aqui temos uma cerimônia no Grande Templo Israelita. E também, recentemente, nas Forças de Paz do Haiti, né? A tenente médica, a doutora Natasha, do Batalhão Brasileiro. Aqui, Miguel Grinsman, ele faleceu há pouco tempo, né? E ele era o veterano mais antigo do Batalhão de Guardas, que é o Batalhão do Imperador. Então, aqui ele está participando do desfile de 7 de setembro, já faleceu com mais de 90 anos, né? E havia e há soldados brasileiros judeus em todas as armas, em todos os serviços, farmacêuticos, como o doutor Zaikovat, e até veterinários, como o tenente Feinstein, que serviu lá em Santa Marina, era médico veterinário. Na aeronáutica também. Aqui temos pai e filho. Ambos chegaram a brigadeiro, né? Brigadeiro médico, sendo que o filho superou o pai, né? O pai foi brigadeiro e o filho foi major brigadeiro, ambos médicos. Esse já falecido e esse está na ativa. Ele é diretor do Serviço de Saúde da Aeronáutica. Outros médicos, o coronel Max Feldman, do grupo de caça, o coronel Ben Shimon, ainda está com aquela farda antiga, marrom da aeronáutica. Ele foi o pioneiro em cirurgia de catarata na Amazônia. Ele ia de avião lá longe, para as pequenas aldeias da Amazônia, operar os índios de catarata, missões humanitárias. E aqui temos o ministro da Defesa, Jacques Wagner, né? Então, essa é a prova que o Brasil recebe todos os imigrantes, não discrimina ninguém. O pai chegou aqui logo depois da guerra, como imigrante, pobre, né? E o filho chegou a ministro da Defesa, né? E ex-aluno do Colégio Militar. Aqui temos o nosso monumento aos mortos, né? Onde costuma haver cerimônias judaicas. Aqui está a menorá, homenageando os mortos. A chuva de pétalas, a coroa. Aqui é um sobrevivente do Holocausto que está acendendo 6 velas, na homenagem aos 6 milhões de mortos do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E esse aqui é o general Maciel, que foi adido militar em Tel Aviv. Aqui o tenente Rosenthal, falecido há pouco. E, de novo, 7 de setembro, né? Os veteranos das Nações Amigas. Então, essa cena já não se repete mais, porque já não há mais nenhum, praticamente. Só existe um veterano vivo, estrangeiro, que é esse aqui, que é o comandante Ignacy Feldjak, que é da Polônia, ele já está com mais de 90 anos. Outras cerimônias, colocação de flores no túmulo do soldado brasileiro, né, que tombou na Segunda Guerra Mundial. Solenidade nos clubes, Clube Monte Sinai, na Tijuca, comemorando o Dia da Independência. Aqui está o coronel, diretor do monumento da época.
e a inauguração da Estrela de Davi, que foi uma homenagem da comunidade judaica aos 70 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde houve a presença do ministro da Defesa da época, que era o embaixador Celso Amorim. Então, aqui está a inauguração dessa estrela, né? Homenagem da CONIB. E agora, em 2019, houve também uma homenagem ao Dia Internacional do Holocausto, lá no monumento, com a presença de todas as religiões, né? De matriz africana, dos católicos, judeus, evangélicos. E também os sepultamentos, aqui do Coronel Sali, que é aquele que eu mostrei há pouco, né? Ele foi sepultado no cemitério israelita do Caju, com as honras militares, veio a banda de música. Então, enfim, é um ciclo que vai se repetindo, né? A gente procura sempre preservar a memória de tudo isso, né? Da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, da participação dos soldados judeus, né? E da participação do povo brasileiro como um todo, né? Que foi vítima dos torpedeamentos, né? Então, mantemos essa memória sempre viva. Então, aqui eu encerro essa breve alocução e deixo aqui meu e-mail e o meu WhatsApp, né? Para qualquer indagação, para qualquer troca de ideia que queiram fazer. Então, estou sempre à disposição. E, novamente, agradeço a dona Valquíria, né? Pela gentileza do nosso convite. E fico aqui às ordens. Muito obrigado. Então, muito obrigada, foi super interessante, né? Sempre interessante a gente ouvir os estudiosos, as pessoas que se interessam, porque sempre cada um traz um ponto diferente dessa história, e assim como informações, né? E foi muito bom ver isso aí. E assim, eu tenho algumas perguntas a respeito de algumas falas que você falou aí, que eu consegui anotar. Então, é uma coisa assim, você falou de Rabino, que esteve presente na guerra. De cada religião existia um representante ou foi só um Rabino? Ele era americano, esse Rabino, porque os americanos tinham muitos soldados, eram milhões de soldados, né? E no meio deles havia aí uns 500 mil judeus. Então, justificava que houvessem rabinos, né? Assim como tinham evangélicos e episcopais, porque em milhões de soldados tem muitas religiões, né? Agora, no Brasil, a maioria era, naquela época, o Brasil era um país eminentemente católico, né? Então, as nossas tropas, elas contaram apenas com capelães católicos e apenas um protestante, né? Que a maioria esmagadora era de católicos. Alguns países, como a Polônia e a Rússia, que tinham outras religiões, tiveram capelães de outras religiões. Mas no Brasil teve só esses, católicos e apenas um evangélico. E uma coisa também que eu queria saber, os prisioneiros alemães, eles vieram para o Brasil ou ficaram na Europa, ou entregues à Itália? Como é que ficou isso? Não, eles se renderam, foram capturados, né? E foram entregues ao 5º Exército Americano, que internou eles em campos de prisioneiros, e depois eles foram sendo mandados de volta para a Alemanha, e foram trocados, e houve aquele processo normal, né? A nossa participação foi apenas de entregar tudo para os americanos. Inclusive, entregamos também o material, né? Que eram milhares de viaturas e canhões e tudo, né? E a gente trouxe apenas uma pequena parte do material para o Brasil, que veio um navio carregado com canhões 88, que foi basicamente o que veio lá da Alemanha, foram os canhões e armas leves, né? E viaturas, eu acho que não veio nenhuma praticamente. E hoje em dia... Essas armas capturadas,
elas foram também entregues para os americanos ou vieram também algumas para o Brasil? Não, foram, vamos dizer, 95% foi entregue aos americanos, mas o Brasil mandou um navio de volta carregado com canhões 88 e armas leves. Então, veio pouca coisa, né? E hoje ainda tem aqui alguma coisa nos museus, né? Lá no monumento tem 2 canhões 88, e em alguns lugares a gente vê ainda algumas armas alemãs. Só que naquela época não havia assim museus organizados, e essas armas ficaram ao relento, e foram enferrujando e foram sendo descartadas. Então, hoje tem poucos exemplares, né? Mas ainda se vê por aí alguma coisa, principalmente canhões 88 e armas leves. Viaturas, não, acho que não há nenhuma que... Eu, pelo menos, eu nunca vi assim viaturas daquela época. Eu tenho uma amiga da minha filha que comprou um caminhão de guerra e transformou em uma caravana. Então é um negócio assim enorme, grande, pesado, né? É um caminhão de guerra alemão. Aqui no Brasil nós temos clubes de reencenadores, né? Que eles também fazem assim, preservam jipes e tudo, mas alemão não tem quase nada. Eu já vi uma motocicleta com sidecar, que acho que é alemã. Tem poucas motocicletas alemãs, um ou outro jipe alemão, mas eu nem sei se foi material que veio da Alemanha ou se eles compraram depois de outra maneira, né? Mas lá na Europa tem muitos clubes de colecionadores de veículos antigos, né? E eles têm tanques também, carros blindados enormes, né? No Brasil é mais difícil, né? Mas mesmo assim tem lá um museu em Panambi, que ele tem até tanques, tem até um avião. Essa moda de reencenadores, né, ela foi adotada aqui no Brasil também, né? O pessoal se veste com uniformes de época, né? As armas que os brasileiros usaram eram cedidas pelos americanos. Os fuzis, né? Os canhões, os obuses também foram entregues lá na Itália, né? Daqui nós não levamos muita coisa. Foi tudo recebido lá na Itália. E foi tudo pago, né? Não era nada de graça, não. Ah, é? Foi tudo pago até o último centavo. O Brasil teve que comprar, foi lá, cedeu os soldados, apoiou e ainda teve que pagar as armas. Tinha até uns bônus de guerra que eram vendidos, né, para ajudar nesse pagamento, né? Os americanos tinham aquele ato, o Landing Act, que era um ato de empréstimo e tal, né, mas era tudo pago. O Brasil não teve vantagem com a guerra, né? A única vantagem é que nós fomos uma das nações aliadas, né? Não, mas teve a vantagem do desenvolvimento na metalúrgica do Brasil, que desenvolveu-se a partir dessa guerra, né? Ah, sim. Os americanos facilitaram a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, né? Que foi moeda de troca para a cessão da base de Natal, né? Por esse ponto de vista. E outras coisas também, né? Em termos de vantagem, realmente uma guerra ela não traz tantas vantagens, a não ser obriga os países e as nações a pensarem em soluções tecnológicas, e aí nesse lado eles acabam se desenvolvendo. Mas em termos humanos, em termos até de gastos econômicos, existe uma perda muito grande, né? Não tem vantagem, né? Quando o país entra em guerra ou em atrito, mesmo que seja interno, o desgaste e a perda é muito grande. Mas, assim, você falou eu tenho uma curiosidade, existia alemães na tropa brasileira como veterano? Existia. A FEB era um microcosmo da sociedade brasileira, porque os soldados foram recrutados em todos os estados. Do Amazonas ao Rio Grande, cada estado mandou gente, embora o grosso da tropa fosse do Rio, Minas e São Paulo.
mas de todos os estados foi gente, né? Então, havia de tudo. Havia os brasileiros típicos do interior, havia os caipiras, havia judeus e indígenas também havia, né? E lá em Santa Catarina tinha uma população alemã assim, muito grande, né? De colonos alemães, e alguns nem falavam português, só falavam alemão, né? E cerca de 600 brasileiros de origem germânica serviram na FEB. E eles até serviram como intérprete, né? Naquela rendição da 148, tinha lá brasileiros que serviram de intérprete. Então, estavam falando com os patrícios deles, né? Só que os nossos alemães eram gente boa, né? E os outros eram nazistas, né? Não, Até não houve hoje, nenhum alemão brasileiro com ideias nazistas que recusou. houve, claro que houve. Houve? Lá em Santa Catarina tinha cidades onde o embaixador alemão vinha lá para assistir desfiles com a cruz suástica. Tinha muitos nazistas. Em qual Jaraguá do cidade? Sul. É. Qual cidade? Jaraguá do Sul era Jaraguá. uma cidade que tinha muito alemão e o embaixador alemão ia lá para ver os desfiles. Mas, paradoxalmente, dessa cidade saíram muitos pracinhas. E você vê os nomes deles, é tudo nomes alemães, né? Hoje tem monumentos lá em Jaraguá do Sul, então todos os nomes são aqueles nomes típicos alemães. Uhum. E Santa Catarina. havia também alguns alemães, poucos, que foram servir no exército nazista. Eles foram daqui para lá e se alistaram lá, mas foi uma meia dúzia só, era pouca gente. Jaraguá do Sul foi a capital integralista e nazista do Brasil. E lá, inclusive, houve assim, tinha gente lá que queria fazer essas coisas de qualquer maneira, mas Getúlio proibiu, falou, não pode. Mas, mesmo assim, uma meia dúzia lá quis fazer umas manifestações. E a polícia foi lá e morreram uma meia dúzia de integralistas, né? E lá hoje tem um mausoléu no cemitério em homenagem a esses uns 4 ou 5 integralistas que morreram nos confrontos com a polícia do Getúlio. Porque Getúlio proibiu e eles não aceitaram a proibição, quiseram fazer manifestações à força. Mas isso tudo é a história do passado, né? Proibiu o quê? A manifestação? As manifestações, que estava tudo proibido. Na época do Getúlio não se podia mais Contra falar. Getúlio? Contra o Getúlio, porque o Getúlio proibiu as escolas alemãs. O Getúlio fez uma lei que só se podia falar português no Brasil, que é óbvio, né? Mas eles queriam continuar fazendo esses desfiles com a suástica, então pagaram com a vida, né? E o monumento está lá até hoje no cemitério. Santa Catarina tem Brusque, tem Jaraguá do Sul, tem Blumenau, que são bastante, a população é praticamente toda, né? Alemã. Até hoje tem essa tradição alemã, só que não tem mais nada de nazismo, né? Se bem que de vez em quando aparece alguma coisa, né? No outro dia acharam lá uma casa que tinha uma suástica na piscina. Mas são fatos assim raros, né? Tiraram uma foto do alto e tinha uma suástica pintada no fundo da piscina. Olha só, quer dizer... O neonazismo não morreu, né? Tem no mundo inteiro e no Brasil também não é exceção, né? São Paulo tem bastante, né? Mas nós estamos em guarda contra eles, né? Estamos de olho neles. Tem que ficar mesmo, né? Porque eles são realmente uma tragédia. Uma praga, né? Uma praga, não plantaram nada de bom. Você falou, eu vi aí, você falou o que é o Batalhão do Imperador? Existe uma unidade aqui no Rio, lá em São Cristóvão, que é o 1º Batalhão de Guardas. E ele tem quase 200 anos, e esse batalhão fazia a guarda do imperador, né, na época. Então, ele vem até hoje. É uma unidade tradicional, que tem uniformes históricos, tem lanceiros e tudo mais. É um batalhão que participa de solenidades, faz escolta de motocicleta. Então, o nome dele oficial é 1º Batalhão de Guardas. E a denominação histórica é Batalhão do Imperador,
porque ele fazia a escolta do imperador naquela época, né? Tem também os Dragões da Independência, em Brasília, né? Também é uma unidade histórica, com aqueles uniformes, né? Uniformes que foram desenhados pelo Gustavo Barroso, né? Uhum. O Gustavo Barroso foi um grande historiador brasileiro, né? E ele é que recuperou toda essa memória, porque depois que a República começou, então tudo isso foi esquecido, né? Essas coisas de imperador, império, a República não queria saber de nada disso, Abafou, né? né? É. Mas Abafou. na década de 30, o Gustavo Barroso começou a pesquisar isso, ele era um grande museólogo, historiador, né? E graças a ele é que toda essa tradição recomeçou, né? E, como se sabe, o Gustavo Barroso era um grande antissemita, né? Ele escreveu livros antissemitas, né? Por exemplo, A Sinagoga Paulista, Brasil, Colônia de Banqueiros. Mas ele caiu no lixo da história e ninguém mais quer saber desses livros, né? E ele foi diretor do Museu Histórico Nacional também, foi um grande museólogo e grande historiador. Só tinha um defeito, era antissemita. Quando esse presidente Quando o primeiro-ministro de Israel esteve aqui no Brasil, foi há uns 2 anos, né? Ele visitou lá o Palácio do Planalto e foi recebido. A guarda de honra foi formada pelos Dragões da Independência, né? Com aqueles uniformes bonitos. E quem que desenhou esse uniforme? Foi o Gustavo Barroso. Então, vê como é que a alma dele, onde quer que ele esteja lá, Estava se não virando deve, no túmulo, né? não deve ter gostado muito, né? De ver os Dragões da Independência perfilados por Benjamin Netanyahu, né? E também no Museu Histórico Nacional, que ele foi diretor, tem uma sala lá com o nome de uma judia, que foi também uma grande museóloga, né? E, de vez em quando, tem umas exposições judaicas no Museu Histórico, né? Então, a alma do Gustavo Barroso, que fica vagando por ali, né? Deve passar por maus momentos também, né? O que você chama de cristão novo? É o seguinte, os judeus não podiam exercer o judaísmo porque a pena para o crime, entre aspas, de judaísmo, era fogueira, né? Tinha aquela Inquisição, né? Chamada de Santa Inquisição. Só que de santa ela não tinha nada, né? Ela visava proibir os judeus de serem judeus. Né? Os judeus só tinham 2 caminhos. Ou eles se convertiam, ou ia para a fogueira, né? E os que se convertiam eram chamados cristãos novos, porque eles tinham sido judeus e passaram a ser cristãos novos. Só que a Inquisição continuava vigiando eles, porque achava que eles não eram totalmente cristãos, porque muitos continuavam judeus por baixo dos panos, né? Continuavam fazendo aquelas orações, continuavam sem comer carne na Semana Santa, sem comer carne de porco. E os vizinhos ficavam de olho, né? Para ver se eles tinham práticas judaizantes para denunciar eles. Que tudo isso eram interesses comerciais. A Inquisição ganhou muito dinheiro, porque a primeira coisa, quando alguém era denunciado pelo crime de judaísmo, era sequestrar todos os bens. Por isso que a igreja é tão rica, né? Ela pegou todos os bens dos judeus e os cristãos novos, coitados, ficaram por aí, né? Agora, quando a Holanda invadiu o Brasil, acabou essa história de Inquisição, né? Os judeus puderam professar livremente o culto. Só que o domínio holandês foi muito curto, foram só 24 anos. E logo depois a Inquisição voltou e o Brasil ficou 200 anos sem judeus. Só começou de novo em 1808, quando Dom João chegou e abriu os portos. Aí os judeus voltaram, né? Agora, nesses 200 anos, os antigos cristãos novos tinham fugido, né? Eles foram para Campina Grande, para Natal, para tudo quanto é lugar. Muitos voltaram para Amsterdã. E os que ficaram aqui são esses cristãos novos, né? E, com o tempo, eles foram esquecendo que eram judeus. E hoje em dia está cheio de judeu aí que não sabe nem que é judeu, que já está na 20ª geração de cristãos novos, né? Mas, ainda assim, tem alguns que ainda repetem aquelas práticas de acender vela na sexta-feira. Mas por que você faz isso? Ah, porque minha avó fazia também. Então, são coisas que vão passando de geração em geração, né? Vira tradição, né?
No E às Nordeste tem muito disso. Quando morre alguém no Nordeste, tem famílias que fazem algumas práticas que são judaicas, né? De tampar os espelhos da casa. Tem gente que varre a casa, mas não joga o lixo na rua, não. É o contrário. Ele varre da rua para casa, né? Uhum, Também é um costume judaico. Tem vários, Na vários minha costumes casa, judaicos. na minha casa era assim, a gente varria de fora para dentro. Então, você deve ter alguém aí lá atrás que era cristão novo, né? Eu não sei porque, não sei, mas é como, Você né, tem. vira Bom, se uma você é da tradição. Paraíba, a chance é muito grande, porque na Paraíba tem muito cristão novo, que eles nem sabem que são mais, né? É, Campina Grande é uma cidade judaica até hoje, mas não tem mais judeus, né? Mas tinha muitos lá que tem até hoje. Se você fizer um exame de DNA, vai ver que eles têm um DNA judaico ainda. e como Isso é é que possível. porque o DNA judaico é diferente? Não, é que é das regiões, né? Eu fiz meu exame de DNA, então deu que eu sou da Polônia, assim. Ah, bom, mas você a gente vê que é, né? Não precisa nem fazer o DNA, já está ali por fora. Você fez uma boa pergunta do DNA judaico, né? Eu acho que tem, sim. Eu acho que se consegue identificar pelo menos a procedência, se é do Mediterrâneo, se é do norte da África. Eu não sei. Meu pai era lá daquela região de Campina Grande mesmo, lá daquelas bandas. Hoje tem Ah, muita gente voltando. Tem muitos desses antigos cristãos novos, né, que acham que são descendentes, que eles estão fazendo sinagogas lá em Campina Grande. Já tem, né? estão aderindo ao judaísmo. Muitos estão até fazendo conversões, né? E eles acabam ficando ortodoxos. Natal também tem uma sinagoga. E todos aqueles não são judeus por filiação, né? São judeus que retornaram após muitas gerações. Uhum. Você tem um biotipo assim meio judaico, né? Olhando assim. Meu pai tinha mais do que eu. Brincadeira, né? Não existe biotipo judaico, né? Não, não, mas às vezes a gente aqui, bom, aqui eu convivo muito, né? A gente vê muito judeu, né? E eles têm realmente um biotipo bem É, específico. mas é Assim como o europeu. suíço, assim como o francês, eles Mas têm, esses todos a judeus, gente identificamos. mas esses judeus daí têm um biotipo europeu. Agora, tem judeus de Portugal, do norte da África, da Turquia, que eles têm um biotipo diferente, né? Pode ser. Porque todos os judeus têm uma origem única, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram lá a antiga Palestina, né? Destruíram o templo e fizeram a diáspora. Eles capturaram os escravos judeus, levaram para Roma e os outros mandaram todos embora. Então, no ano 70 depois de Cristo, os judeus se espalharam pelo mundo, né? Então, daí que vem essa origem dos judeus. Uns foram para a Polônia, outros para Portugal, outros vieram com Cabral aqui para o Brasil. Mas os judeus já tiveram até mesmo, viveram também no Egito, né? Eram Também. escravizados. Né? Eles Então, saíram do Egito, mas isso foi antes, né? Eles saíram do Egito e foram para a Terra Prometida, né? E Moisés entrou com eles, o êxodo do eu Egito. comecei a ler porque me interessou de saber por que, que eles não têm uma terra e por que, que ele, e principalmente por saber essa raiva, esse ódio que existe em volta dos judeus. E aí eu comecei a dar uma lida, quer dizer, eu ainda não me aprofundei muito, mas aí eu cheguei nessa parte do Egito, né? Onde lá existiam muitos judeus, inclusive, que se tornaram escravos, e foi assim uma coisa bem complicada, até depois que eles foram, atravessaram, né, o Mar Morto. Mas ainda não cheguei. Essa história está contada na Bíblia, que antes disso, o Abraão saiu lá de onde hoje é o Iraque, né? Saiu Abraão e foi lá para a Terra Santa, né? E depois eles foram para o Egito, não eram judeus, eram hebreus. Eles foram escravos no Egito, as 12 tribos, né? Aí Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai
eles entraram na Terra Santa, né? E ficaram lá até o ano 70 depois de Cristo. Aí acabou. Os romanos acabaram destruindo o templo, né? Então, de 70 depois de Cristo até 1948, não tinha nada lá. Aí, em 48, foi fundado o Estado de Israel, né? Que tem 70 e poucos anos, né? Então, durante 2 milênios, os judeus não tiveram um Estado, né? E hoje tem. E toda essa perseguição é fruto da igreja, né? A igreja que incentivava tudo isso, né? Com a Inquisição, né? Que não era santa. E hoje a igreja se penitencia, né? Os papas todos, né, têm falado aí sobre o diálogo judaico-cristão, né? Mas agora a igreja deixou os judeus de lado e quem está atazanando os judeus são os muçulmanos, né? Bom, aí é outra coisa, porque também os judeus também não deixam em paz os muçulmanos, então é uma confusão danada ali dentro, né? O povo vive em guerra, e o problema é essa competição que ninguém quer compartilhar, as pessoas não querem dividir, e esses muçulmanos e esse povo aí do lado, né, da Arábia, por aí, aquelas coisas ali são muito complicadas, né? Então a gente fica, não é só com o judeu também, né? Eles também estão tentando aumentar a quantidade de povo aqui na Europa exatamente para implantar a própria religião. Então existe a religião é uma coisa muito complicada, né? Que divide as pessoas. Sempre foi assim. Mas um dia, quem sabe, a gente pode viver todo mundo em comum. Por enquanto, não é bem isso. O profeta Isaías falou, né, que um dia as espadas vão virar arados e o cordeiro vai ficar junto do lobo, né, do leão. Então, temos que esperar esse dia chegar. Teve aí, você falou uma passagem aí, eu não guardei o nome, do prisioneiro alemão que não foi condenado e nem foi à prisão perpétua. E onde é que ele viveu, essa pessoa? Ele voltou, ele levou uma vida normal em que lugar? Ele era o almirante Karl Dönitz. Ele era o comandante da marinha nazista, né? E ele que mandou os submarinos nazistas virem para cá e torpedear os navios brasileiros. E não é só contra o Brasil, ele cometeu crimes de guerra contra todos os países. Ele mandava metralhar os botes, né? Quando o submarino afundava o navio, muitos se salvavam nos botes. Mas ele passou a mandar metralhar os botes, para ninguém escapar. Então, são crimes de guerra horríveis, né? E em Nuremberg foram julgados e condenados muitos criminosos nazistas, né? Foram enforcados. Mas ele não, é inexplicável, né? Ele recebeu considerado crime de guerra? Porque quando você está numa guerra, se você abate um navio ou um avião, isso é considerado crime de guerra? Se é um navio civil desarmado, é. Porque os nazistas afundaram navios civis brasileiros só com civis, não tinha nenhuma arma a bordo. O Brasil era um país pobre, rural, um país pacífico. Eles afundaram navios civis, mercantes. Então, isso é um crime de guerra, né? Então, agora, lá na Ucrânia, está acontecendo centenas de crimes de guerra, né? Provavelmente, né? Porque bombardear casas de pessoas, isso aí é considerado crime de guerra. Mas, se a gente for voltar para a guerra da Segunda Guerra Mundial, Londres foi bombardeada. Então, não foi só bombardeada os centros militares, as casas das pessoas, mas Berlim foi arrasada. Então, dos dois lados foi crime de guerra. Foi. Na guerra não tem anjos, né? Só tem demônios. Só tem demônios, né? Berlim foi totalmente destruída, né? As pessoas, muita gente ficou sem ter onde morar, né? Vivendo na rua, no meio eles não foram julgados porque quem ganhou a guerra foram os aliados, né? Os aliados é que julgaram os nazistas. Se os nazistas tivessem ganho, eles é que julgariam os americanos, né? Mas, felizmente, eles perderam, né?
E esse almirante foi julgado, e por esses crimes todos ele só pegou 10 anos, pouca coisa. Aí ele ficou uns tempos na prisão e foi solto. E Aonde morreu que de ele, velhice, em que país ele ficou preso? na Alemanha, Ah, na Alemanha. que a Alemanha estava ocupada pelos americanos, Sim. ingleses, franceses e russos. Né? Então, ele morou do lado, hoje ele está morando do lado ali Não, ele já morreu há muitos anos. Ah, já morreu. Já Bom, ele morreu, na época da guerra, ele já devia ter uns 50, 60 anos. Né? já morreu. Ele deve ter morrido na década de 70, por aí. Muitos nazistas nem foram julgados, né? Pelo contrário, eles foram até aproveitados como juízes, como generais. A Alemanha continuou nazista há muito tempo, só não tinha o nome, né? Tinha embaixadores que eram nazistas. Até em Israel eles mandaram um embaixador que tinha sido nazista. Isso aí foi uma vergonha, porque os americanos precisavam dos alemães para fazer aquelas bombas V2, né? Então eles pegaram aquele Werner von Braun, né? Levaram lá para os Estados Unidos, os russos também. Então a Guerra Fria é que foi a salvação. Os nazistas continuaram devido a essa Guerra Fria, né? Dos americanos com os russos. Certo. Mas mais uma pergunta só para a gente encerrar, porque já está bem adiantado. No Brasil, os homens que foram convocados pela FEB, a grande maioria voltou para o Brasil e eles a FEB já acabou antes de chegar no Brasil, né? E essas pessoas chegaram no Brasil e ficaram à mercê de si mesmo, não teve proteção do exército, nem do governo nenhum. Esses soldados aliás, judeus, eles também ficaram nessa situação ou eles tinham um outro tipo de situação? Alguns também tiveram esse problema, né? Alguns tiveram doenças mentais, né? Esse estresse pós-traumático, né? Alcoolismo. Alguns também tiveram problemas, né? Porque na época não havia uma estrutura como tem hoje, né? De serviço social. O próprio estresse pós-traumático, que é uma depressão, né? Não era considerado assim pela medicina como uma doença. O pessoal dizia que era covardia, mas não era. Era uma doença mental que o cara fica chocado, né? É aquele negócio. Hoje tudo isso está catalogado cientificamente, né? Alcoolismo. Na época não havia, o Brasil nem tinha hospitais para tratar. Os feridos mais graves eram mandados para os Estados Unidos, ficavam lá meses, 1, 2 anos, né? Amputados e feridos graves. Né? Teve muitas tragédias humanas, né? Que o Exército não tinha estrutura para atender 25 mil. Né? E eles não eram militares. Né? Quando a FEB foi dissolvida, só ficou no Exército os oficiais e sargentos, que era um número pequeno, eram uns 1.000. 24 mil foram para a rua, né? Cada um que se virasse lá. Né? Muitos se suicidaram, tive muitos problemas. Foi um problema grande, né? E triste, né? Por isso que eu, assim, quando eu penso, né, na situação desses soldados, que eu vejo as fotos, todos jovens, né, garotos de 18 anos de idade, meninos, indo para uma guerra que não era deles, praticamente, porque, claro que existiu os navios que foram abatidos e tudo mais, mas sem formação, sem informação, sem saber por que estava indo, né? E participar de colocar a vida em risco, muitos morreram. E aí eu acho assim, né? E depois, quando volta para o Brasil, não teve o apoio que deveria ter tido, ficaram abandonados, muitos não tinham nem como voltar para casa, né? Como eu tive alguns relatos de pracinhas que chegaram no Rio de Janeiro, foram até Recife, e para voltar para cá tiveram que ir de carro de boi, ou caminhando no meio do sertão. Então, é uma coisa assim muito triste, né? É muito triste. Tudo que se refere ao sofrimento humano
é muito triste saber que a gente vive num país em que não existe uma cobertura muito grande para aliviar um pouco o sofrimento, né? Então, Só em 88 que eles receberam um apoio do governo, que a Constituição de 88 concedeu a cada um deles que ainda estava vivo, que naquela altura eram poucos, né? A pensão de segundo tenente. Mas já devia ser só uns 2 ou 3 mil que estavam vivos, né, em 88. A imensa maioria já tinha falecido. Ainda, acho que ainda tem alguns vivos hoje, né? Ainda tem. Muito poucos. Talvez uns 100, 200, um número pequeno. Parece que tem uns 100 ainda vivos, né? É muita resistência, né? Ainda permanece. A maioria já está com quase 100 anos. A maioria com quase 100 anos. O mais novo, eu entrevistei faz 2 semanas, ele tinha 97 anos. Mas, assim, muito, muito lúcido, não é bem consciente de tudo o que passou. Mas foi muito bom conversar, Israel, nessas informações que você trouxe. Eu acho que sempre é útil para a gente descobrir esses pequenas nuances que ficaram esquecidas por tanto tempo. Agradeço a sua presença. Eu fico muito feliz, espero que a gente possa continuar em contato. Se você tiver outras pessoas que queiram, que seja de família, amigos, que tem outras informações para dar, entre em contato comigo, a gente traz aqui, porque é útil, é preciso e é bom que essa história seja levantada, né? O canal ele fica à disposição, ele é livre, as pessoas que querem pesquisar, ouvir, entrar em contato, podem continuar assistindo, transmitir, passar para outros companheiros, para que essa história seja realmente, venha à tona totalmente, né? Exatamente. Conte comigo, vamos ficar em contato e estou sempre à disposição. E parabéns aí pelo seu trabalho. Espero que continue aí bastante tempo nos brindando aí com esses programas. É muito bom, né? Preservar a memória. Com certeza. É importante da história do Brasil. Parabéns. Muito obrigada. Eu acho que pessoas como você, como tantos outros, né? Tem o Coronel Wellington também, que trabalha, né? Você conhece, eu acho. Isso. Né? Que trabalha muito e está sempre divulgando, né? Esse momento do Brasil que passou na Segunda Guerra Mundial e, se possível, né, cada vez mais incentivar a criação de museus, resgate de material, de obra, de peças, de cartas, de fotos, né? Deve existir muita coisa ainda dentro de baús que estão fechados, né? Mas é muito bom. Eu parabenizo pelo seu trabalho, né? Eu descobri você pelo site, internet, porque eu pesquiso muito, fico pesquisando quem é que pode trazer alguma informação e baixo PDF, documentos sobre a Segunda Guerra Mundial, e foi numa dessas que eu descobri um PDF seu que falava exatamente da participação dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, escrevi para você e aí você me respondeu gentilmente. Muito obrigada mesmo. A você. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Eu agradeço a presença de vocês, eu tenho certeza que vocês aliás, gostaram e vão gostar dessa apresentação, né, desses fatos que foram passados nesse momento. Não esqueçam de transmitir para os seus amigos, para os seus colegas, para todas as pessoas que são brasileiras ou não, e que entendam português para compreender um pouquinho do que se passou na Segunda Guerra Mundial. Também não esqueçam de dar o seu like, pode deixar seus comentários embaixo aqui, dizendo a sua opinião, o que vocês gostariam de ouvir, se tem alguma questão, e aí a gente lê e nós passamos a pergunta, e de repente um outro dia, se houver muitas questões, né, até a gente convida novamente Israel para vir aqui e responder essas questões para que vocês tenham a curiosidade respondida. Boa noite a todos vocês, meu grande abraço. Até a próxima, o Instituto Contigo está aqui
para trazer a cultura, divulgar a cultura brasileira na Europa e no Brasil. Boa noite para vocês. Muito obrigada, Israel. Tchau. Tchau, tchau.